O serviço público é uma causa muito nobre, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem quadros muito qualificados na administração pública como um todo e passarem um concurso público não é algo fácil, não é algo trivial, isso tem que ser considerado. Ao mesmo tempo, a administração pública oferece nichos de excelência que podem e devem ser bem aproveitados pelos servidores para se capacitarem e se tornarem referência naquele segmento onde eles atuam. É uma grande oportunidade que deve ser aproveitada pelos servidores. Eu me formei em Administração Pública pela Fundação João Vieiro e em Direito pela UFMG, e logo após a formação em Administração Pública eu ingressei como servidor público concursado no governo do Estado de Minas Gerais, trabalhando na área de licitações e contratos da Secretaria de Planejamento e Gestão à época. E decidi, em determinado momento da minha carreira, empreender em consultorias, aulas, treinamentos, tanto para assessorar empresários como gestores públicos, sempre nessa área de licitações e contratos. Cheguei a Hauer dentro desse nicho especializado de prestar serviços de consultoria em licitações e contratos. O PL 4253, o projeto de lei 4253, ele agora vai ser encaminhado para sanção presidencial e ele traz uma nova configuração para todas as licitações e contratos de todo o país. A gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu resolvi elencar 10 pontos principais desse projeto de lei, deixando claro que esses pontos ainda podem ser alterados, porque ainda não se transformou em lei, e já deixando o convite aí para que em outras oportunidades a gente detalhe um pouco mais a respeito de cada um desses pontos. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão dos elementos de governança nas contratações públicas, tá? É uma inovação nesse projeto de lei. Segundo ponto é o reforço e a obrigatoriedade das contratações eletrônicas, que já há muito tempo são uma tendência dentro da administração pública, mas dessa vez não deixando margem para que isso se consolide. Inclusive, criando-se um portal nacional de contratações públicas que poderá ser utilizado por todos os entes públicos. Terceiro ponto, algo que já existe hoje, mas agora ganha uma força ainda maior, é o tal do orçamento sigiloso para as contratações públicas, que há de ser implementado aí por todos os órgãos públicos. Uma quarta inovação diz respeito às modalidades de licitação, onde deixam, por exemplo, de existir em relação ao regulamento atual, as modalidades convite, tomada de preço, e a gente tem novas modalidades aí surgindo, uma manifestação, o diálogo competitivo. Uma quinta inovação são os critérios de julgamento propostos, que tendem a auxiliar a administração e deixar mais claro, mais objetivo quais são os procedimentos adotados pela administração para julgar os certames. Uma sexta inovação, interessante também se dizer, são os chamados instrumentos auxiliares de licitação, como é o caso do registro de preços, como é o caso do credenciamento, como é o caso da pré-qualificação, que tendem a auxiliar a administração pública nas suas contratações. Uma sétima inovação são os modos de disputa, o aberto e o fechado, que já existem hoje e que passam a trazer nova metodologia para as contratações. Um oitavo ponto de inovação, esse inspirado lá no regime diferenciado de contratações, tá? São os regimes de execução do contrato, principalmente para obras e serviços de engenharia, que são a contratação integrada e a semi-integrada. O nono ponto de inovação desse novo PL é a possibilidade de se exigir garantia contratual para execução, de acordo com a complexidade do objeto. E a décima inovação que a gente destacou aqui é a diferenciação da vigência dos contratos. Esse novo PL, se transformar em lei, ele traz a possibilidade até mesmo de alguns contratos chegarem a ter vigência de até 10 anos. A licitação, ela impacta todas as áreas da administração pública. Tudo precisa de licitação. Então, o servidor que se desenvolve, estuda essa temática, ele nunca ficará ocioso. Ele sempre terá atividades. E se ele souber
usar, se desenvolver nessa área, a empregabilidade, o desenvolvimento dele, seja dentro da administração ou fora dela, e a trilha de desenvolvimento dele é certa. Depende realmente da vontade, do engajamento, da permanente atualização dele para que ele realmente possa se tornar uma referência. E para isso, sem sombra de dúvida, a Hauer Academy pode contribuir e muito para o desenvolvimento desse servidor.